Bom dia, bom dia. Vamos ao nosso pão diário. Eu estou lendo e revendo algo interessante sobre a criação, a reprodução. E o que vem a ser criação ou reprodução? Disse Deus: façamos um homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a imagem e conforme a semelhança. E criou Deus um homem à imagem, a imagem de Deus o criou, a sua imagem, macho e fêmea os criou. E os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. E ele disse que sobre tudo que há na terra o homem deve dominar. Bom, o que vem a ser então reprodução? Reprodução é produzir uma cópia, é fazer um produto igual, é substituir uma coisa por outra semelhante, outra já existente, outra igual. Isto é reprodução. Reprodução é você repetir o mesmo. Isto é reprodução. E Deus então, ele coloca o homem na terra para o homem reproduzir conforme a si mesmo, ou seja, imagem e semelhança. E assim temos que ser. E as origens de todas as coisas criadas vêm do céu, vêm de Deus. E o homem as reproduz, ou seja, as faz de novo aqui na terra. E um dos sonhos, um dos objetivos de Deus é que sejamos como Ele, reprodutores de coisas boas. Mas o homem, na sua talvez improbabilidade de entender, mas como Deus faz um homem próprio para entender? Não. Deus fez um homem capaz, a sua semelhança, a sua imagem. Só que o homem decidiu por si mesmo, porque Deus deu ao homem um livre-arbítrio, não obedecer a Deus em algo. E essa desobediência quebrou um elo de ligação com Deus. E esse elo de ligação que não liga o homem a Deus ficou um vácuo. É onde o homem às vezes se perde, é onde o inimigo entra na vida do homem por causa desta chamada brecha. E onde há brechas, se elas não forem tapadas, sempre vai haver uma ruptura. Sempre, sempre. Por isso Deus nos chama a Cristo Jesus para que as brechas espirituais que nós demos, e brechas físicas e também emocionais, sejam elas tapadas. Uma vez tapadas, nós continuamos sendo reprodutores do bem. Mas uma vez que essas brechas não são tapadas, o homem continua sendo reprodutor do mal. É mau humor, as obras são más, os pensamentos são maus, a vida se torna má. E não é isso que Deus quer. Deus quer que venhamos reproduzir, sermos réplicas dele mesmo aqui na terra. Diz assim: e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim. E disse: alcancei um homem, um varão, com o auxílio do Senhor. Ou seja, eu me reproduzi conforme o auxílio do Senhor. Isso é bom, nós temos que ser exatamente isso. O livro da genealogia diz que no dia que Deus criou o homem, a sua semelhança, Deus fez, macho e fêmea, Deus os criou e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então ele reproduziu a sua imagem, a sua semelhança. Mas a imagem desse homem, desse filho que Adão reproduz, ela estava deteriorada, porque Adão, no seu ato de desobediência, notemos bem que teve 2 filhos ali, Caim e Abel, porque foram frutos de uma desobediência e eles não viveram bem, eles não estavam bem. Depois nasce esse chamado Sete, que passa
a ser a semelhança do homem conforme Deus criou, ou seja, bem. E aí passou a invocar-se o nome do Senhor. Um grande poeta e filósofo ao mesmo tempo, um cientista chamado Jó com seus amigos, ele diz assim, que o homem nascido da mulher vive breve tempo. Ele vive dias de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge e não permanece. E sobre tal, abre os teus olhos e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Esse Deus já falando com o próprio homem que é nascido da mulher, que vive breve tempo. O interessante de nós não só lermos, mas é entendermos, compreendermos a história. Por que Deus reproduz o homem? Ou faz com que o homem reproduza? Porque Deus quer que a imagem dele seja propagada em todo o cosmos, em todo o universo, porque ele é o Criador e ele tem domínio. E ele quer que nós também tenhamos domínio. Mas por que o homem não domina? Porque o homem distancia-se do seu Criador. Quando ele se aproxima do Criador, ele torna-se semelhante. Quanto mais ele se afasta, a distância de parecer com o seu Criador, ela continua, ela aumenta. Então necessário é que nós venhamos nos aproximar de Deus, para que sejamos como Deus. Necessário é que venhamos nos aproximar e nos envolvermos com o Criador para sermos como Ele, tendo domínio sobre todas as coisas. Se você perdeu o domínio da sua casa, o domínio da sua empresa, se você perdeu o domínio da sua moral, se você perdeu o domínio de si mesmo, eu lhe digo, tem como reconstruir isto. Volte-se para o Criador, aproxime-se do Criador e você vai retornar, você vai ter domínio. É como uma parábola que o Senhor Jesus conta de um filho pródigo, que saiu da casa do pai, saiu da presença do pai, gastou tudo o que tinha e ficou mal. E ele disse que se eu tão somente voltar e pedir perdão, e quando ele volta e pede perdão, o pai o restaura, o pai o traz de volta e ele volta a ter domínio e ter tudo o que tinha antes. É isso que Deus quer fazer com você. É claro que deu para você compreender. Aproxime-se do Criador, tenha um bom dia e a paz. Shalom.